Há um instante silencioso, quase invisível, em que o jogo muda completamente. É o momento em que o homem percebe que já não é ele quem dita o ritmo, nem o tom, nem a direção da relação. Ele continua presente, mas algo dentro dele já foi desmontado peça por peça e entregue à mulher que aprendeu, com um instinto milenar, a testar seus limites até que ele se quebre. E o mais cruel, ela não fez isso por mal. Ela apenas seguiu um script arcaico, gravado no inconsciente feminino desde tempos em que amar significava sobreviver. Toda mulher, em algum nível, teme ouvir certas palavras de um homem. Não porque sejam ofensivas, mas porque revelam o que ela mais teme perder o poder emocional. São palavras que desnudam a ilusão, que dissolvem o encanto e que quebram a espinha dorsal da dominação psicológica feminina. Quando um homem as pronuncia, o equilíbrio ancestral se inverte. O caçador acorda dentro dele e o jogo de atração deixa de ser sobre agradar, para se tornar sobre conquistar não a mulher, mas a própria essência viril que ele havia abandonado. A tragédia contemporânea é que a maioria dos homens não entende o porquê de sua decadência. Eles confundem bondade com fraqueza, compreensão com submissão, empatia com servidão emocional. Na ânsia de não perder a mulher, perdem-se de si mesmos. E o feminino, que biologicamente foi programado para testar a solidez do masculino, sente o colapso e reage com repulsa instintiva. A atração desaparece não porque o amor morreu, mas porque o respeito foi devorado pelo medo. Uma mulher pode perdoar um erro, mas jamais voltará a desejar um homem que se curvou diante de suas provas. A psicologia chama isso de teste de congruência, mas na realidade é uma batalha de energia. Cada gesto, cada provocação, cada silêncio serve para medir se ele ainda é o pilar da relação ou se transformou num espelho do desejo dela. E quando ele falha, algo dentro dela apaga-se, como se o universo dissesse: não há mais proteção aqui. O instinto feminino é orientado para o abrigo, e quando o homem demonstra que precisa ser abrigado, a inversão se completa. E ninguém se apaixona por aquilo que precisa apenas pelo que teme perder. É por isso que o homem indiferente é tão perigoso. Não o frio, não o insensível, mas aquele que compreendeu que o verdadeiro poder não está em prender, mas em não precisar. O homem que diz vá se quiser, não fala com arrogância, fala com liberdade. Ele já transcendeu a chantagem emocional. Ele não joga mais o jogo da validação, e é exatamente por isso que se torna irresistível. A mulher que o ouve dizer, faça o que quiser, eu tenho planos, sente um terremoto interno. Todas as manipulações simbólicas perdem o sentido. O que ela mais teme não é o abandono físico, mas a indiferença emocional. O inferno feminino é a invisibilidade diante de um homem que não depende dela. Elas devolvem à mulher a consciência de que ela não é uma divindade, apenas uma humana jogando o mesmo jogo de poder. Dizer, você é previsível, não é insultar, é quebrar o feitiço da idealização. É lembrá-la de que o encanto não dá direito à tirania. Quando um homem pronuncia essas palavras com serenidade, ele reocupa o trono que abandonou. E não há força mais magnética do que a serenidade de quem conhece o próprio valor. A biologia não mente. A mulher testa o homem não para destruí-lo, mas para sentir-se segura sob sua estrutura. Ela deseja inconscientemente o confronto, porque nele verifica se ainda pode confiar. Quando ele fraqueja, ela perde o chão. Quando ele reage com firmeza, ela se acalma. O paradoxo é cruel. Ela provoca o caos para certificar-se de que ele é a ordem. Mas se o caos o engole, ela o abandona, mesmo que o ame. Quando o homem demonstra que precisa, ele abdica do trono. Quando demonstra que está completo, ele se torna o centro de gravidade. A mulher sente isso de forma visceral. Ela é atraída por aquele que não se dobra, por aquele cuja presença não implora apenas existe, com intensidade tranquila. Mas há um ponto mais profundo. Quando o homem se reconecta à sua força arquetípica, o guerreiro, o rei, o mago, ele deixa de reagir aos jogos e passa a observar. Ele entende que cada palavra que ela lança não é uma ofensa, mas um espelho. Ela quer saber se ele continua inteiro. Se a provocação o destrói, ele prova que é feito de areia. Se o silêncio o fortalece, ela reconhece nele o rochedo.
A mulher respeita aquele que não se explica, porque a explicação é o idioma da culpa e o masculino autêntico fala a linguagem da presença. O homem moderno foi educado para ter medo de perder amor, e por isso se tornou um mendigo emocional. Mas a masculinidade não floresce na mendicância, floresce na solidão. O homem que aprendeu a estar bem sozinho é o que mais profundamente desperta o desejo feminino, porque ele representa a soberania perdida, o eco da figura ancestral que protegia, mas não implorava. Ele é o arquétipo do rei silencioso, o que comanda sem erguer a voz, o que fascina porque não se entrega ao caos da necessidade. E quando ele fala as palavras que toda mulher teme ouvir, você é comum, eu posso viver sem você. Talvez seja melhor terminarmos. Ele não as diz por rancor. Ele as pronuncia como um ritual de libertação. A mulher sente o golpe, não porque foi insultada, mas porque percebeu que perdeu o domínio emocional. O feitiço se reverteu. Agora é ela quem busca a validação, quem tenta provar que é diferente, que é especial. E o homem, pela primeira vez, observa o jogo de fora. Não há vingança nisso. Há apenas o restabelecimento da ordem natural. O respeito nasce quando o medo do abandono é substituído pela certeza da presença soberana. A psicologia profunda de Jung descreve essa dinâmica como o encontro entre o animus e a ânima, as forças complementares do inconsciente. Quando o homem se desequilibra e se torna o espelho do feminino, a mulher o rejeita, porque ele perdeu a polaridade. Quando ele restaura a diferença, a atração ressurge, porque o universo inteiro se constrói sobre contrastes. O feminino precisa do masculino como o caos precisa da estrutura. O amor não é igualdade, é tensão. É o campo onde duas forças opostas dançam sem jamais se confundirem. O erro dos homens fracos é confundir vulnerabilidade com entrega. A vulnerabilidade verdadeira não é chorar diante dela, mas suportar o próprio silêncio sem precisar de testemunhas. O homem que chora no colo da mulher sem ter conquistado antes o respeito dela, transforma o desejo em pena, e a pena é o prelúdio do desprezo. Ela não o abandona por maldade, mas porque algo dentro dela grita: ele não é mais meu porto seguro. E o instinto, que é mais antigo que qualquer moral, obedece à verdade interna antes da promessa verbal. A mulher teme a verdade porque ela dissolve a fantasia. E a fantasia é o que mantém o controle. Quando ele diz, o sexo foi apenas ok, ele não a humilha, ele destrói o mito do poder sexual feminino. Ele a confronta com a realidade de que o corpo não é a coroa, e sim o templo que só tem valor quando há veneração interior. Ela se sente nua não por estar sem roupa, mas por perceber que seu império emocional desabou. E então algo inverte-se dentro dela. Ela começa a desejar novamente. O homem que não se curva renasce como o desafio supremo. A biologia explica, a psicologia confirma e a história comprova. O homem sempre foi testado pelo feminino. Desde Eva oferecendo o fruto até Helena causando guerras, o padrão é o mesmo. O feminino instiga para medir o masculino. E o masculino, quando não entende o jogo, se perde em culpa. Mas quando entende, transforma o teste em campo de domínio. Ele não responde com fúria, mas com calma. Não tenta provar nada, apenas mantém-se firme. Essa firmeza é a verdadeira força: não gritar, não ameaçar, mas permanecer imóvel diante do caos, como quem sabe que nenhuma tempestade abala o centro de um rei. No fim, o que toda mulher teme não é ser deixada, mas ser esquecida. O esquecimento masculino é a sentença final. Quando ele continua vivendo, rindo, prosperando, dormindo tranquilo enquanto ela ainda pensa em cada detalhe, o poder dela se dissolve. E o amor, que antes era uma arma, torna-se um espelho onde ela se vê pequena. Nesse momento ela o respeita novamente porque o instinto feminino reconhece a hierarquia energética mesmo quando o ego a nega. A guerra entre os sexos não é sobre amor, mas sobre poder. E o amor verdadeiro só nasce quando o poder está equilibrado. Quando o homem recupera sua presença, o jogo termina. Ele não precisa mais vencer, porque já não há disputa. A mulher o segue não porque foi dominada, mas porque o reconhece como eixo. E o mundo, que gira em torno de forças opostas,
volta ao seu equilíbrio natural. A ordem retorna. E o silêncio masculino, aquele silêncio que não explica, que não justifica, que apenas observa, torna-se a palavra mais temida e, ao mesmo tempo, a mais desejada de todas.